Olá, meus amigos, tudo bem? Deste amigo que vos fala, Dr. Paulo Roseno. Meus amados, vocês estão vendo o que está acontecendo com o Brasil? A barbaridade, a barbaridade, a atrocidade que estão fazendo com a liberdade do povo brasileiro? Você sabe por que tudo isso está acontecendo no Brasil? Porque você tem um Senado Federal acovardado, que tem o rabo preso com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles se acham que são Deus, que são intocáveis. É uma barbaridade o indivíduo que vai ocupar um cargo de ministro por indicação política, que isso é uma aberração jurídica, é um erro gravíssimo que existe na Constituição Federal, porque o indivíduo, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro do Tribunal de Contas da União, ele tem que ser por indicação do presidente da República. O presidente da República indica, ele vai para uma sabatina no Senado Federal, que nada mais é um chazinho da tarde das vovozinhas, é um chazinho da tarde. Ali tudo palavrinha, tudo perguntinha anotada para o indivíduo responder. Aí quando esse indivíduo vai ser sabatinado, ele só falta vender a mãe, o pai, o papagaio, os filhos, a mulher, com a ambição, com a ganância de ser o ministro do STF, do STJ ou do TCU, Tribunal de Contas da União. O cara se vende. Isso é um erro gravíssimo que existe na Constituição Federal. Ou seja, eles mudam tudo para prejudicar o cidadão de bem, mas se for para mexer na Constituição contra eles, eles não mudam. Eles dizem que é inconstitucional. Por quê? Ou seja, é muito bom eu se utilizar das leis em causa própria e prejudicar o direito daqueles que eu tenho. Sim ou não? Aí você me vê aí ministros sendo acusados supostamente de falcatrua, de venda de sentença, soltando bandidos de alta periculosidade, ao qual supostamente dizem que rola grana, que eu não posso provar isto, mas, meus amados, é um berrante pedindo socorro, é um bezerro pedindo socorro. Se vocês imaginarem o que é o ser principal, o dom principal, o juízo, Supremo Tribunal Federal, a maior corte da justiça brasileira, está sendo envergonhada no mundo inteiro por causa desses crápulas, desses indivíduos que não têm capacidade, que são indicação política, que estão lá, rasgando a Constituição no meio, roubando, tirando o direito do cidadão de bem, vendendo o país para os estrangeiros pela ganância financeira. É o que está acontecendo no Brasil. Aí você me pergunta, mas ô doutor, não tem nada que possa mudar isso tudo? Tem sim. Só tem um caminho que possa mudar a situação que o Brasil está vivendo. Os traidores da pátria, os senadores vagabundos de esquerda e outros não de esquerda, pilantras, safados, criminosos, que têm processo, tem inquérito no Supremo Tribunal Federal, ele, com medo de dar um voto para tirar um ministro que fica rasgando a Constituição, com o rabo preso. Senhores, o Brasil não vai mudar enquanto você tiver um Senado Federal, um presidente do Senado covarde, que é esse Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. O Brasil não vai mudar.
é Alexandre de Moraes, é Gilmar Mendes, todos eles vão fazer o que bem entende na cabeça deles, rasgando a Constituição. Eu falo porque eu bato de frente e eu sei que isso acontece. Isso acontece. E o povo é que está se lascando. O povo é que está se ferrando. Você levanta cedo, paga. Você levanta cedo, sai da sua casa, corre o risco de vida, pega o ônibus lotado, pega o trem lotado. E aí? Cadê os benefícios dos impostos que você paga? Que o Brasil agora, com esse idiota, né? Esse suposto criminoso, Luiz Inácio Lula da Silva, que aí está cheio de crimes nas costas, porque ele não foi absolvido, eles simplesmente passaram o melzinho na chupeta para ele voltar ao cargo de forma duvidosa. É o que está acontecendo no Brasil. Sabe por quê? Porque todos eles lá no Supremo Tribunal Federal têm o rabo preso com ele. Tem o rabo preso com ele. Ele disse: se não me colocar de volta, eu vou denunciar todos eles. Ou seja, se eles têm poder para hoje estarem rasgando a Constituição Federal, para hoje estarem afrontando a Constituição, aí vai a pergunta: cadê o guardião da Constituição Federal? Senhores, o STF, Supremo Tribunal Federal, Corte Suprema da Justiça Brasileira, está sendo envergonhado no mundo inteiro, porque nós estamos cheios de ministros que está envergonhando a Suprema Corte. Por tendo em vista que você tem um Senado Federal cheio de covardes, de traidores da pátria, de supostos criminosos, que tem o rabo preso com o Supremo Tribunal Federal, com o STF, eles não vão jamais votar algum pedido de impeachment. Esqueçam. É tudo balela, é tudo mentira. Quem se lasca é o povo. Quem se lasca é você que paga imposto para encher o bolso deles. Até agora, atualmente, o suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva já estourou o Brasil em mais de 79 trilhões de dívida, bilhões que seja, sei lá, porque é revoltante. A gente fica tão revoltado que não consegue dialogar com ninguém, porque você só vê bandido. Nós só temos bandidos no Senado Federal, com algumas exceções. Pode ter certeza. Quando vai ser colocado em pauta de julgamento, de decisão, pelo Senado Federal, para impeachment um ministro do STF, os ministros vão lá, ameaçam e digam assim: olha, você tem um inquérito lá com a gente, viu? Vota aí que você tem um inquérito com a gente lá. Os caras vão lá e ameaçam. Que país é esse? E sem contar que você tem alguns generais, melancia, vermelho por dentro e verde por fora, ou verde por fora e vermelho por dentro. A bandidagem faz o que bem quer e eles não fazem nada. Aonde já se viu um ministro ir numa comunidade de traficante, falar com traficante? Aonde já se viu um ministro rasgar a Constituição e nada acontece? Por quê? Porque no Brasil não existe nenhuma corte de julgamento contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, que é fácil de ser resolvido. É fácil de se resolver. Nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que ele é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Você acha que isso vai mudar? Você acha que tudo isso vai mudar? Não vai. Não vai. Ou seja, os três poderes são harmônicos e independentes. Mas no Brasil, só quem está mandando é o Supremo Tribunal Federal, tendo o Alexandre de Moraes como testa de ferro e os outros 10 ministros apoiando ele. Essa é a pura realidade. Como que o Brasil vai mudar desse jeito? Você tem um Senado Federal que o presidente é covarde. Ele não tem coragem porque tem o rabo preso. Só pode ter o rabo preso. Você pode ter certeza disso.
Fica a dica, vamos à luta, não podemos desistir do Brasil. É uma vergonha, é uma palhaçada de tudo isso que nós estamos nos deparando com as atitudes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e de alguns senadores, bandidos de carteirinha, que lá estão no Senado Federal. É por isso que quando tiver a próxima eleição, você não tem que votar nenhum desses caras, não tem que reeleger. E o indivíduo, para fazer parte do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União, tem que ser mediante concurso, concursado. Não adianta ser indicação política, porque eles vão fazer falcatrua todos juntos. Um abraço e fiquem com Deus. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo.